Nossa aula, então, é sobre função, o conceito de uma função. O que é uma função? Toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo, ocorre uma função. Então, aqui observe o exemplo. O diagrama das relações. Lá no conjunto A, tem o elemento 1, 2, 3 e 4. Lá no conjunto B, tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A relação acima não é uma função, por quê? Porque pois existe o elemento 1 aqui que não tem um correspondente no B, e isso descaracteriza uma função, tá? Ele tem que todos os elementos do conjunto A tem que ter um único correspondente chegando aqui no B, tá? Então, isso descaracteriza uma função, não é função. Próximo exemplo, ó. A relação acima também não é uma função, pois existe o elemento 4 aqui, que do 4 tem que sair um único e chegar aqui. Tá saindo 2, ó, do 4, ele sai, chega lá no menos 2 e sai, chega no número 2. Isso também não é uma função. Do conjunto A, todos os elementos têm que sair uma única flechinha e chegar aqui no B, certo? Já a relação essa, ela é uma função. Por quê? Pois todos os elementos do A tá saindo uma única flechinha chegando no B, saindo e chegando, saindo, chegando, saindo, chegando. Ah, mas sobrou aqui, ó, o 9 e o 10 não recebeu. Não tem problema. O conjunto B pode receber duas e pode sobrar. Aqui é que não pode sobrar e nem do mesmo elemento sair mais de uma flechinha. Então, de modo geral, né, dados os dois conjuntos A e B, a relação entre eles, dizemos que essa relação é função de A e B, se e somente se para todo x A existe um único YB, de modo que x se relacione com y. Então, ó, o x são os elementos do conjunto A e o y são os possíveis elementos do conjunto B. Pode sobrar? Pode sobrar, mas aqui não pode sobrar para caracterizar uma função. Domínio e imagem de uma função. O domínio de uma função de A e B é sempre o próprio conjunto de partida, tá? Ou seja, o domínio é o conjunto A, tá? Se o elemento xa estiver associado a um elemento ymb, dizemos que y é a imagem de x, ou seja, y é igual a f de x e lê-se y é igual a f de x. Observe o domínio e a imagem da função. Então, o domínio são os elementos do conjunto A, que é representado pela letra D em maiúsculo, 1, 2, 3, 4. A imagem é quem recebeu a flechinha. 5, 6, 7 e 8. Essa é a imagem, tá? Então, eu posso dizer que o y é a mesma coisa que f de x. Olha aqui, ó. Eu posso usar uma função com o y ou com o f de x. Um exemplo. Se f é uma função de n, isto significa que o domínio e o contradomínio são todos os números naturais, definida por, olha a lei da função. Essa é a minha fórmula que eu posso encontrar quem é a imagem. Então, temos que, como o domínio, os valores de x são qualquer número que pertence aos números naturais, eu posso dizer que a imagem de 1, o que eu vou fazer com esse número 1? O meu domínio são os números naturais. Quem são os meus números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os números positivos, tá? Incluindo zero, claro. Então, se eu quero encontrar a imagem dessa função aqui, eu posso substituir, ó, lá no lugar do x, eu vou substituir o x por 1 e vou somar 1 mais 2, 3. Ah, eu quero encontrar a imagem de 2. Quem é 2? 2 eu vou colocar no x. No momento que quando eu coloquei x igual a 1, ó, eu troquei o meu x por 1. Quem foi a minha imagem? Deu 3, porque eu substituí o 1 no lugar do x e 1 mais 2 dá
3. Então, o domínio é 1 e a imagem é 3. Quando eu substituir o x por 2, lá na fórmula 2 mais 2, 2 mais 2 deu 4, ou seja, o domínio é 2 e a imagem é 4. De modo geral, a imagem de x através de x mais 2 é dada por essa fórmula aqui, porque a imagem são os valores de y e eu encontro os valores de y aqui, substituindo os valores de x, seja quais eles for, qual for, tá? Então, eu vou substituir lá no lugar do x, aqui era todos os naturais, mas eu só fiz 2 exemplos, tá? Não precisa substituir todos. Mas eu consigo encontrar a imagem através da lei geral aqui da formulazinha que é dada no enunciado, certo? Então, ó, segundo o conceito de função, existem duas condições para que uma relação seja função. Quando o domínio deve sempre coincidir com o conjunto de partida, ou seja, o conjunto A é o meu domínio. E de todo o conjunto A tem que sair uma única flechinha e chegar no B, tá? De cada elemento A deve partir uma única flechinha. Se cada elemento A partir mais de uma flechinha, não é função, tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Do conjunto A, de todos os elementos do A, tem que sair uma única flechinha e chegar no B, tá? Não pode sobrar ninguém aqui no conjunto A, tá? Que nem lá o exemplo, ó. Daqui tem que sair sempre uma única flechinha e chegar no B. E não pode sobrar. Aqui pode receber 2, mas não pode sobrar. Aqui não pode do mesmo elemento sair 2 flechinhas, tá? Ó, como x e y têm seus valores variando nos conjuntos A e B, recebe o nome de variáveis. As variáveis da minha função é o x e o y. A variável x é chamada independentemente e a variável y de dependente, pois para obter o valor de y dependemos do valor do x. Uma função f fica definida quando são dados os seus domínio, conjunto A, e seu contradomínio, conjunto B, e a lei de associação, y igual a f de x. A lei de associação é aquela fórmula que vem no enunciado. É a partir dela que eu vou conseguir construir a imagem da minha função. Então, olha aqui, um exemplo. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3. Os conjuntos B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a relação x e y é igual a x mais 1. Determine-se se essa relação é uma função e represente no diagrama. O diagrama é os círculozinhos aí, tá? Que tá aparecendo. Os conjuntos, ó, os elementos do conjunto do A são os valores de x. Basta substituir. Então, ó, eu tenho lá no conjunto A 0, 1, 2 e 3. Então, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Porque os elementos do conjunto A são os valores de x. Então, eu vou substituir aqui na lei, ó. Y é igual. Lá no lugar do x eu vou colocar 0. 0 mais 1 dá 1. Lá no lugar do x, agora eu vou colocar 1. 1 mais 1 dá 2. Então, é o y que eu encontrei. Quando eu coloquei o x igual a 2, y é igual a 2 mais 1, que dá 3. Quando o x é igual a 3, que são todos os elementos do conjunto A, substituindo fica 3 mais 1, 4. Então, esse é o meu domínio. Os valores que eu encontrei aqui são a minha imagem, tá? E eu agora vou verificar lá no diagrama, ó. Ó, o diagrama. O conjunto A e todos os elementos do conjunto B. É uma função ou não é uma função? É uma função, porque de cada elemento do conjunto A está saindo uma única flechinha e chegando no B. Ah, mas sobrou o 0 e o 5. Não tem problema, no B pode sobrar. O que não pode sobrar aqui e aqui não sobrou. É uma função. Os pares ordenados que a gente fala é o x e o y. Quem é o par ordenado? Ó, quando o x foi 0, o y foi 1, 0 e 1. Quando o x é 1, o y deu 2, 1 e 2.
Quando x foi 2, o y deu 3. 2 e 3. Quando x foi 3, o y deu 4. 3 e 4. Isso aqui eu chamo de par ordenado. Como já diz o nome, é um parzinho. Tem o x, tem o y, tá? Então, se é uma função e eu tenho um domínio, tenho uma imagem e tenho um contradomínio, tá? O domínio é representado pela letra D, maiúscula, a imagem pelo I e o M, e o contradomínio pelo C e o D. Domínio é o conjunto A. Todos os elementos que estão no conjunto A, que é o conjunto de partida, tá? Os valores de x. O B é o contradomínio. Todos os elementos que estão no conjunto B eu chamo de contradomínio. E a imagem são os valores que eu encontro, ó, o Y. Aqueles que receberam a flechinha lá no conjunto B, ó. Quem que recebeu a flechinha? O 1, o 2, o 3 e o 4. Domínio é os valores de x. Imagem é os valores do y e contradomínio é o conjunto B. Vamos lá, outro. Esse aqui, ó, o valor numérico de uma função diz respeito ao valor obtido quando analisamos uma função polinomial, tá? Com um determinado valor para x. Então, eu dei aquela função, ela é um pouquinho maior. F de x é igual x ao quadrado menos 2x mais 3. Calcule f de menos 3, f de 1. Olha aqui, ó, quem é que tá aqui dentro do parênteses? X. Então, isso aqui que tá dentro do parênteses são os valores de x que eu tenho que substituir aqui. Então, olha aqui, ó, f de menos 3. Isso aqui é o x. Basta substituir no lugar do x. Então, eu vou lá substituir, ó. Depois da igualdade, onde aparece x, eu vou colocar o menos 3. Ó. Menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes menos 3, mais 3. E resolve. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes menos 3, 6. Mais 3. Quanto que dá isso aqui? Só somar. 9 mais 6 mais 3, 18. F de 1. Faz a mesma coisa. F de 1. Isso aqui é o x. Substitui. Lá no lugar do x, lá na lei, ó, eu vou trocar o x por 1. 1 ao quadrado. Menos 2 vezes 1. Mais 3. Resolve. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 3. Aí é só resolver, ó. 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. Ah, mas eu já terminei? Não. O que ele quer? A soma dos resultados que eu achei. Eu achei 18 no primeiro, certo? No f de menos 3. Achei 2, número 2 no segundo. Então, é só somar os resultados, que dá, então, 20. Valor numérico de uma função é substituir o valor dado dentro do parêntese lá no lugar do x. Troca lá na lei que está aparecendo lá no enunciado, troca lá no lugar do x o valor dado, seja menos 3, seja 1, seja 2, seja o valor que está lá dentro do parêntese, tá bom? Número 3. Seja a função f de x igual a 2x mais 1. Calcule o valor do domínio para f de x igual a 5. Olha aqui, olha a diferença dessa aqui. O valor do domínio. Nós vimos lá no exemplo dos diagramas que o domínio é os valores de x. Ó. Calcular o valor do domínio significa achar o valor de x, porque domínio é x, tá? Então, basta substituir o 5 no lugar da f de x. Não, ele não está dizendo que f de x é igual a 5. Onde é que aparece f de x aqui no enunciado? Nessa lei. Aqui, né? Então, é aqui que vai o 5. Olha lá embaixo, ó. F de x igual a 2x mais 1. F de x, que é 5, é aqui que eu vou colocar o 5. E aí, é só resolver a equação. Eu vou isolar o x. Esse mais 1 que está aqui vai para lá, menos 1. 5 menos 1, 4. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 2. Achei o x, achei o valor do domínio. Domínio é o x, tá? F de x é o y.
f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, assim, ó, essa nossa aula sobre função, tá? Na próxima semana, nós vamos trabalhar mais uns exemplos para depois fazer atividades. Então, essa semana será apenas vocês anotarem o que for importante, refazer esses exemplos no caderno, tá? Que na próxima semana, sim, nós vamos fazer atividades.